Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você, graça e paz, meu amigo, que maravilha, que bendita é a palavra do Senhor, não é isso? Mais uma vez nós viemos aqui, hoje nós vamos ver em dose tripla, né? Que maravilha, dose tripla. Talvez você já conheça, quem já acompanhou, esse aqui é o nosso sogro, né? Comandante Hugson Brito, e a sua esposa, que é minha sogra, senhora Sandra Brito, ou Sandra Meirelles. Maravilha, né? Para ela está sendo um momento diferente. Ela está segurando ali para não rir, porque ela está nervosa, né? Então, quando ela está nervosa, ela sorri. Eles são de Manicoré, no Amazonas, né? Estão aqui agraciando, trazendo uma felicidade para nossa casa, estando aqui em Belém, em especial para a filha dela, mas para mim também, né? Só que eu sou um pouquinho mais chato, então eu reclamo mais. Aí a minha sogra está sempre assobiando. Quando ela começa a se incomodar, ela começa a assobiar. O becinho para cima e fica... Mas tudo bem, mas a gente vai. Mas graças, que bom, né? A gente está tentando ter uma prática diária com a Palavra de Deus. E eles são nossos convidados especiais hoje aqui na nossa meditação da Palavra, Momento da Palavra, nosso devocional. Então hoje é dia hoje, dona Sandra? 2 o quê? 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2024, 2 de janeiro de 2024, né? São 18 horas e... 58 minutos. São 18 horas e 58 minutos e a gente, na graça de Deus e na permissão dele, vamos trazer aqui uma meditação. A meditação ela foi inspirada hoje numa conversa que estávamos tendo com um casal, né? Estava tendo uma conversa, eu e o meu sogro estava tendo uma conversa de casal, um casal muito especial para a nossa família, e o meu sogro ele foi e colocou lá uma mensagem para esse casal. Na hora que ele colocou a mensagem, rapidamente minha mente, vamos dizer assim, se inspirou, se sentiu motivada a encontrar um fundamento bíblico na relação daquilo que ele falava. E a gente vai trazer esse fundamento bíblico no livro de Êxodo capítulo 14, versículo 21, que diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Graça e paz, né? Interessante, né? A gente conversava com um casal sobre relacionamento, né? Sobre as dificuldades do relacionamento, a dificuldade de entendimento do que vivemos, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, por quê? Porque a gente, se você parar para pensar aqui nesse versículo, você vê que Moisés está conduzindo o povo judeu, né, sobre o deserto, diante do deserto. Moisés está conduzindo sobre o deserto, não. Ele conduz o povo judeu, fazendo com que eles fujam do Egito, fujam da mão do faraó, certo? Só que nós temos, paralelo a isso, um momento de apreensão, porque ao mesmo tempo que eles estão saindo, eles estão fugindo, eles estão sendo o quê? Perseguidos pelo exército do povo do Egito, né, do faraó. Então eles estão, vamos dizer assim, em um certo momento eles estão em aflição, porque agora eles se depararam por um obstáculo, né, um obstáculo natural que era o mar, e atrás deles vem o quê? As carruagens, vem os soldados afoitos, vem uma luta intensa, vem uma vontade intensa de querer o quê? De querer, vamos dizer assim, fazer com que eles pagassem, tendo em vista, vamos dizer assim, a sua rejeição, ou tendo em vista, vamos dizer assim, a sua negação ao poder do faraó. O faraó ficou enfurecido. Claro que Deus está trabalhando também ali no coração do faraó, porque como Deus já sentiu que o coração do faraó estava endurecido, Deus endurece ainda, fazendo com que ele ficasse cada hora mais resistente e não libertando o povo judeu, como Moisés já tinha instruído, já tinha passado todas as informações que era da vontade de Deus, mas o faraó fazia isso. E o que isso tem a ver, então, com relacionamento, né? Porque muitas vezes a gente está dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa vida pessoal, está
numa situação mais ou menos assim, encurralada. Às vezes, por exemplo, analise que o mar é o desentendimento entre o casal, né? E os soldados egípcios fossem, por exemplo, os motivos. Fosse, por exemplo, a nossa família que às vezes está tentando entrar dentro do nosso relacionamento, são a falta de maturidade dos pais da nossa mulher ou dos nossos pais, que é do homem também, e tenta colocar ali o dedinho, né, o bedelho na relação, a falta por exemplo, do cunhado ou da cunhada também, que não coloca isso no seu lugar. Então todo esse processo aí, a gente vê isso principalmente, por exemplo, dentro da parte das finanças, dentro da parte da criação dos filhos, e isso vai criando um embaraço, né? Uma dificuldade muito imensa, né? Numa condição de um relacionamento. Você não acha, meu sogro? Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Então, como é que a gente, em relação a isso, a gente tem que conduzir, por exemplo, se a gente considerasse que os nossos familiares, por vezes, podem ser esse exército que está atacando, né, o nosso relacionamento, ou seja, está fazendo com que a nossa relação ela não prospere, ela tenha dificuldades. Como é que a gente deve, então, se conduzir para que um casal possa ter, dentro do princípio bíblico, dentro daquilo que a palavra de Deus nos estabelece, para que a gente possa ter o fundamento de honrar, por exemplo, os nossos familiares, honrar os nossos pais, mas colocar, por exemplo, cada um no seu lugar. Dizer assim, olha, ei, a minha esposa é essa e vocês têm que respeitá-la como senhora da casa. Ei, o meu marido é este e você tem pai, mãe, meus irmãos, vocês têm que respeitá-lo como senhor da minha casa, senhor da minha vida. Não é isso? Em relação ao que diz. Como é que a gente poderia tratar isso, dessas dificuldades? Isso com muito respeito, né? Muita, como se diz, uma organização dentro da própria casa, da própria família. Então, quando você começa a ter um respeito desse, sempre as coisas se andam diferente, né? E o que a senhora diz, minha sogra, em relação a isso? Sobre essas dificuldades? E a gente está trazendo um contexto bíblico, está trazendo um contexto de um ataque de um exército de egípcios sobre o povo de Deus que está sendo conduzido por Moisés, e eles se depararam sobre o mar. Sobre o mar. E agora, eles não podem ir e não podem voltar, ou seja, eles veem a morte para frente e estão vendo a morte para trás. Correto? Como é que a senhora acha que a gente deve se comportar, por exemplo, dentro de um relacionamento, que a gente trouxe esse contexto tratando como uma questão de um relacionamento, da dificuldade de um relacionamento, em que as coisas, as dificuldades da vida, e eu trouxe para essas dificuldades, como sendo, por exemplo, Luna, seja bem-vinda. Aqui, ó, tia, ó, aqui, ó, apareça. Amém, fala. Amém. Aí então, o que acontece? Então, esses contextos, o que a senhora me diz? Como é que a senhora acha que o casal, para poder vencer esse desafio, deve se comportar? Tem que ter respeito dos dois, né? Para se respeitar. E tem vezes que o casal está dando certo porque não tem respeito nem de um lado nem do outro. Aí tem que ter os dois para poder conseguir, né? A gente pode observar que a gente pegou o lado dos soldados, dizendo que seriam os familiares, mas a gente tem esse mar, que seria justamente, como meu sogro e minha sogra bem falaram, que poderia ser o obstáculo, seria a própria falta de, vamos dizer assim, da decência, do respeito de ambos os casais, de ambos que compõem ali o casal, no processo de formação de uma família. É um grande desafio. E aí a palavra de Deus, ela nos estipula como é que a gente pode construir esse respeito. A gente, para construir esse respeito, a primeira coisa que a gente precisa ter é Deus no nosso coração. Ou seja, a pessoa ela tem que ser amante de Deus, no sentido deve ter amor a Deus, deve ter temor à palavra de Deus, deve colher a sabedoria, as instruções da palavra de Deus para o seu coração, deve dar ouvidos desde a sua criação àquilo que seu pai e sua mãe, principalmente pais e mães, que criam seus filhos para serem tementes no Senhor, e dá passo muito importante para quando o homem, a partir do momento que ele se confronta na possibilidade da construção de um relacionamento, né, ele possa o quê? Olhar para a mulher de uma forma decente, de uma forma respeitosa, a mulher possa olhar para o homem também, olhando nele a autoridade ou numa pessoa que poderá ajudá-la a se construir também. Ou seja, hoje, na verdade, isso está até mais dividido, porque tanto o homem quanto a mulher, ele exerce esses papéis, vamos dizer assim, de trabalho, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro, de manter casa, né?
Hoje já não está mais muito só na costa do homem, isso hoje está na costa da mulher, tanto que hoje uma mulher que simplesmente apresenta suas qualidades como dona de casa, quando eu falo uma mulher hoje, essas novas mulheres, essas meninas que vão para formar seu relacionamento, é muito capaz, às vezes, que os homens de hoje já não estão mais dando tanto valor a elas. Por quê? Porque querem que elas venham com essas qualidades, mas que elas venham também com o atributo de uma menina inteligente, uma menina com capacidade de construir uma carreira, menina com capacidade de trazer recursos financeiros, e isso acaba indo de encontro até uma mensagem aí que tem quando você casa com uma mulher bonita, quando você casa com uma mulher batalhadora, quando você casa com uma mulher guerreira, porque cada um vai trazer uma característica específica. Mas o fundamental dessa mensagem é a gente entender que a construção de um relacionamento, ele só vai se tornar sólido quando primeiramente você trouxer Cristo para dentro da sua casa. Você tem que trazer Cristo para dentro da sua casa. E aí, então, você precisa manifestar a sua fé, você precisa desenvolver a sua fé. Uma casa que o marido e a esposa não têm uma prática diária de uma comunhão cristã, de ler a palavra, de orarem junto, de apresentar para Deus, por exemplo, as suas necessidades, os seus projetos, em oração ali no pé da cama, um pegando a mão do outro ali e orando e cantando louvores ao Senhor, eles não terão capacidade, então, de destruir a sua casa, são seus filhos, que serão aqueles que darão vamos dizer assim, a continuidade do processo da família. Ou seja, eles levarão uma casa a uma situação que nem essa, a estar, por um lado, por um exército cercado e por um mar. Mas aí vem, tendo com a sabedoria do Senhor, tendo com esse preparo, eles poderão fazer o que Moisés fez quando disse o seguinte, quando recebeu a ordem de Deus, assim, estenda sua mão sobre o mar. Ou seja, você poderá estender esse amor, estender essa compreensão, estender esse respeito sobre a sua família, sobre a sua esposa, todo esse cuidado aí, ó. E um vento forte oriental toda aquela noite, o quê? Retirou do mar para que vocês tenham um caminho limpo, um caminho de passagem, para que vocês possam evoluir para a próxima fase da vida, para a próxima fase de uma relação muito mais sólida. E aí, o meu sogro e a minha sogra, vocês estão com quanto tempo já de relacionamentos? Já tem quantos anos? 34. 34, 35 anos. Então, serve para mim de instrução, serve para mim de orientação, né? Serve para mim de exemplo. São pessoas simples, né? São pessoas que vêm de uma cidade pequena, do Amazonas, chamada Manicoré, pequena assim, comparando com as grandes cidades, né? Então, são aqueles que nós conhecemos como interiorano, mas são com um coração voltado, vamos dizer assim, para a construção de uma família, e dentro daquilo que eles conhecem do Senhor, um coração muito voltado a Deus. Não é isso? Não é isso, dona Sandra? O seu coração não é voltado a Deus, do amor e do temor ao Senhor? Diga aí para todos. Hein? Sim ou não? Sim. Sim, né? E o senhor, meu sogro? Verdadeiro puro coração, né? É verdadeiro puro coração. Então a gente... E aí também fica com uma mensagem complementar, final, sobre isso, para a gente poder fechar isso aqui. É o que meu sogro também, com muita sabedoria, dentro da sua simplicidade, disse assim, na hora de você se aconselhar, ele disse assim, aconselhe-se com aqueles que já são os anciãos, aqueles que já viveram a experiência. Mas eu acrescento um pouquinho mais, procure os anciãos que viveram toda essa experiência, mas de preferência que viveram no temor do Senhor, que viveram sobre a palavra do Senhor. Então essas pessoas, esses bons casais, essas pessoas bem fundamentadas, são bem estruturadas em relação à sua família, que conseguem conversar, que conseguem, vamos dizer assim, dissecar os problemas ou fatiar os problemas de uma forma que tanto o homem e a mulher, na construção da sua família, conseguem, vamos dizer assim, trabalhar na solução do problema. Essas pessoas têm muito mais do que simplesmente a juventude, né, que às vezes é destemperada, e às vezes não só pela inexperiência, ou às vezes que é muito afoita com sua própria vida, tá certo? O que o senhor quer dizer mais? Não, correto. É porque as pessoas de hoje, quem tem 10, 12 anos, não vai comparar quem tem 70 anos. Né? Que as pessoas com 70 anos, elas sabem mais lindas histórias a contar, a falar, daquelas histórias bonitas, né? Que hoje a gente pergunta de uma pessoa de 20 anos, não sabe responder pra gente. E pessoas que têm 40 anos para quem tem 50 também não sabem responder o de 50 para quem tem 70 anos.
né? Então é uma experiência muito boa que a gente toma ao conhecimento daquelas pessoas. Eu gosto daquelas pessoas que têm uma certa idade, 20 anos além da gente, que quando chegou com 50 anos, quem tem 70, já passa outra história pra gente, né? Tá ótimo. Umas histórias bonitas. É importante que esse fundamento trazido pelo meu sogro, isso aí quando você lê o livro de Provérbios, certamente você vai, Provérbios, Eclesiastes, principalmente Provérbios, você vai estar fundamentado naquilo que dizem respeito aos anciãos, daqueles que... E eu sempre estou dizendo aqui, minha sogra, a senhora tem mais alguma mensagem final a acrescentar, algum agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo? Então tá certo, na nossa simplicidade, nós vamos ficando por aqui com muito amor e com muito temor à palavra de Deus, esperando que você, meu irmão, você se encontre. Eu sempre quero reforçar, o nosso objetivo com essa mensagem é que você se desperte na leitura da palavra do Senhor. Em cada canto, em cada versículo, em cada detalhe, em cada passagem, a Bíblia, Deus vai te dizer coisas que vão te mostrar, vai te exemplificar, vai dizer assim, olha, isso é para que você faça, isto aqui já é para que você não faça. Um exemplo clássico disso é quando Davi toma conta da mulher de Urias, né, levando Urias à morte pela vontade de Davi, do desejo na mulher do seu general lá. A Bíblia está dizendo, isso você não deve fazer. Mas quando Moisés conduz o povo pela terra do Egito, né, para a terra prometida, tirando do Egito, passando pelo deserto por 40 anos e levando até a terra prometida, mesmo sem ter direito mais de entrar lá, porque assim o Senhor o proibiu, né, e o levou antes, a Bíblia está dizendo, já isso aqui é para que você faça. Então mergulhe na Bíblia, mergulhe no Senhor, e deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir, que com certeza a tua vida, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos e a tua casa, ela será um local de bênção, um local em que o Senhor, Cristo Jesus, reina. Certo? Graça e paz, que Deus te cuide e até amanhã, se Ele nos permitir. Amém? Amém.